Olá, amigos. Eu queria falar um bocadinho sobre Jeremias, no capítulo 18, no versículo 2, quando Deus fala com ele e diz que para ele se preparar e para ir ter com um oleiro. A ordem era esta: levanta-te e vai à casa do oleiro, que lá na casa do oleiro eu vou dar-te uma mensagem. Lá te serão ditas as palavras que eu vou falar. O que Deus estava a dizer é que, olha, eu preciso que tu vás à casa do oleiro e lá na casa do oleiro, depois de observares aquilo que eu tenho para te mostrar, aquilo que tu vais ver, em cima daquilo que tu vais ver, eu vou falar contigo. Eu queria hoje deixar aqui eu queria deixar aqui um estímulo para aquelas pessoas que estão a passar por situações muito complicadas na vida. Há situações que não têm comparação com outras. E eu já vou explicar o porquê de eu ter ido buscar isto. Este versículo. Eu, quando comecei o meu ministério, com o pastor Gomes e com a pastora Maria José, nós olhávamos e ainda hoje eu olho para eles. O pastor Gomes, sabemos que quem conheceu, que já partiu, mas há aquele respeito de mentores, de professores, de gente, de cuidadores que cuidaram de mim, e não fossem eles eu teria-me perdido, porque eu vinha de uma vida muito dissoluta, uma vida muito, muito complicada. E com o crescimento e com o passar do tempo, nós fomos discordando em algumas coisas, mas o amor se mantém, o carinho e o respeito. E independentemente de pontos divergentes, são mais os pontos que convergem, e o ponto principal é Cristo e o seu amor, do que aqueles que nos separam. Agora, mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte: quando eles me lançaram no ministério, eu era um miúdo com, enfim, não tão miúdo assim, mas eu tinha para aí 23, 24 anos, e comecei a aconselhar pessoas que tinham idade de ser meus pais. E eu sentia-me mal com isso, porque os meus pais sempre me ensinaram a respeitar os mais velhos. E sob pena, se eu faltasse respeito, ao respeito a alguém mais velho, a penalização era um pouco dolorosa. E eu olhava para as pessoas com mais idade e eu procurava identificar-me com alguns dos problemas que eles me traziam. Mas a verdade é que, pela força da idade, eu não tinha, faltava-me sabedoria, faltava-me experiência. E eu tinha experiência noutras áreas da vida, mas que nada tinha a ver com o Evangelho. No entanto, por caminhos onde eu passei, na minha juventude, e a minha juventude foi tudo muito precoce, eu lembro-me do meu pai, em tom de piada, de brincadeira, dizer que quando eu tinha 20 anos, aos 20 anos de idade, o meu pai dizia que eu tinha 40, que eram 20 de dia e 20 de noite. E eu estava-me a fazer velho muito rapidamente. E foi preciso, de facto, que acontecer uma mudança radical no meu coração para que eu não morresse, literalmente, e para que muita coisa, muitos laços na minha personalidade e no meu caráter fossem sendo cortados.
ainda estão sendo cortados. Ninguém é perfeito e é um processo que leva a vida toda, mas a vida dá-nos a experiência. E eu hoje tenho 56 anos e por onde eu tenho andado e vivido, passei por situações que eu nunca esperava ter passado. Cometi erros que eu esperava não os ter cometido, que eu jamais faria intenção sequer de os cometer. Nós passamos por situações que nos atropelam sem qualquer tipo de responsabilidade, mas que nos atropelam e que nós não esperávamos. Nós sofremos decepções, desilusões, mágoas, mas o amor de Deus nos constrange a não ficarmos no coitadismo, a não só nos vitimizarmos, como também o amor de Deus nos convida a não ficar num estado depressivo de forma a que nos possamos destruir. Ora bem, tudo em nós é um processo. E há coisas pelas quais nós precisamos de passar para saber o que é que nós estamos a falar. É preciso que isso aconteça. Muitos de vocês estão a passar por determinadas situações e não sabem o porquê. Não sabem. Porquê, Senhor? Porquê é que me está a acontecer isto? Eu não estou a dizer que Deus está-lhes a enviar isso. Eu também não tenho resposta para tudo. Eu estou a dizer é que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ponto. Mas face a essas aflições, Jesus disse: tenham bom ânimo. Parece um contrassenso. Tenham bom ânimo. Porque eu, disse Jesus, venci o mundo. Este mundo não é a natureza. Este mundo não são as pessoas em si. Este mundo é o que as pessoas transportam e depois naquilo que elas se tornam. Este mundo é o egoísmo com o qual nós lidamos. O egoísmo que faz com que uma pessoa consiga dormir tranquila, tendo consciência que está a prejudicar deliberadamente outro. Como é que alguém consegue dormir podendo tirar o pão da boca de outro, por exemplo? Mas é este egoísmo em que há pessoas que querem ser o próprio Deus delas. E quando nós que dizemos que amamos e quando nós nos vamos submetendo diariamente, que nem sempre é fácil, e vocês sabem e eu também, nos submetendo ao amor, ao perdão, à misericórdia. Como é que nós lidamos com isto? Tudo isto nos aflige. Não é só os problemas que nos acontecem, é também tudo aquilo que nós observamos, todo o ridículo, todo o absurdo, toda esta cegueira. E quando nós olhamos para nós próprios, eu lembro-me sempre muito bem do meu amigo Rui Piriquito, dele dizer, quando nós falávamos acerca de várias situações, ele ter esta expressão: são pessoas, dizendo que nós somos seres humanos e que erramos. E como é que nós podemos lidar com isso? Nós lidamos com isso como Jesus nos ensinou, perdoando. Perdoar não significa que eu tenha que continuar a sofrer os abusos da outra pessoa. Mas perdoar significa pôr um ponto final. Eu hoje li uma expressão de uma pastora, eu não me lembro o nome dela, mas fizeram-me um pedido de amizade no Facebook e eu fui ver o perfil dessa pessoa
de uma moça que é crente e no seu perfil, perdão, nos seus amigos, tem lá uma pastora que eu agora esqueci o nome. Mas essa pastora, eu chamou-me a atenção, porque um artigo que ela escreveu, e eu adorei esse artigo, em que face a uma tradição machista e abusiva dentro da cultura africana, do homem ter esta cultura tão misógina, ela disse que é preferível cortar a relação para salvar a vida. Pois, nós não precisamos de ir para a África para perceber o que acontece aqui no nosso país. Mas em tudo aquilo que ela escreveu, eu dou o meu sim e o meu amém. Aquilo que eu estou a querer dizer é que nós somos confrontados diariamente com este tipo de aflições e outros. Mas Jesus disse que faça isso, tenha um bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu, ele não se deixou contaminar. Ok, então é nesse caminho que nós seguimos. Mas, voltando a uma vida com experiência, nós olhamos para Jeremias e olhamos para um profeta inseguro, amedrontado, porque ele era miúdo quando Deus o chamou. Ele, inclusive, trouxe algumas desculpas, dizendo que era novo, tinha a questão da fala, tinha... Enfim, mas Deus lhe disse a ele, olha, é muito simples, o que eu te disser, tu vais falar. Ok. Mas é tão importante, que quando Jesus disse, antes de subir aos céus, ele disse, façam discípulos, ensinando-os, portanto, aos discípulos a guardar o que eu vos tenho dito, o que eu tenho ensinado. Então, nós somos responsáveis por passar para as outras pessoas aquilo que faz parte do caráter de Jesus, aquilo que está entranhado em nós, que é de Jesus. Aquilo que está em nós, nem tudo é de Jesus. Há coisas nossas, temos as nossas teimosias, temos as nossas características, mas vamos passando para outras pessoas o efeito já causado pelo amor de Deus nas nossas vidas. Não quero ser confuso, mas vamos passando para os outros, seja através das nossas atitudes ou palavras ou arrependimentos, pedindo desculpa, pedindo perdão, enfim, naquilo que nós somos confrontados é só pensarmos se Jesus estivesse no meu lugar, como é que faria? Mas voltando à questão essencial aqui desta pequena mensagem é o seguinte: a experiência que quando nós passamos para os outros é tão importante para mim, que vivi determinadas situações, que estive em combates, literalmente, e não estou a falar da guerra agora em Angola de 92, quando eu lá estive, mas em combates de aflição, de ver gente aflita, e o pouco que estávamos a dar, esse pouco era roubado por outros. Estamos a falar de combates, e eu já tenho falado aqui e não me canso, em que eu vejo uma freira católica polaca, missionária, a cuidar de gente leprosa numa aldeia de leprosos, e eu sou confrontado com imagens diárias em que eu não estava habituado, de miséria, de pobreza, de morte, de lágrimas. A importância que isso teve na minha vida, com todas as trapalhadas que eu tenho cometido ao longo da vida, há um caminho, um outro caminho, no qual eu estou inserido e que me tem feito tão bem. Mas esse caminho, além de ser doce, além de se provar o amor de Deus, é um caminho também de dor. Porque é um caminho de perdas. E muitos de nós já perdemos gente que amamos
Muitos de nós perdemos os bens, é um mal menor. Para muitos não, mas é um caminho de perdas. É um caminho em que Jesus disse que é estreito e a porta também é estreita. É estreita porque não cabe a nossa bagagem. Imagine-se a entrar numa porta estreita cheia de malas e de sacos. Não consegue. Você tem que largar os sacos. Só entra você. Só passa você. Só cabe o amor no nosso coração. Demos as voltas que nós dermos, só cabe o amor. E este amor tem que ter um aspecto prático, a começar pela nossa consciência. E Jeremias, antes de receber uma mensagem que Deus lhe ia dar, ele precisou de estar a olhar para um oleiro em que, continuando a ler, esse homem estava a trabalhar barro e de repente o barro se desfez. O vaso foi para a sucata. Mas, apesar da figura do vaso se ter partido de desfeito, o barro foi aproveitado. E eu não quero entrar nessa mensagem agora. Eu quero é que vocês percebam o peso que tem de alguém falar alguma coisa sabendo o que está a dizer, sabendo o que está a ver. Por isso é que testemunhas, como diz Atos dos Apóstolos, eles se afirmavam, testemunhas de Jesus, eles se afirmavam como aqueles que tinham visto e ouvido. É importante isso. É importante nós olharmos para a nossa vida e perceber o que Deus fez connosco. E perceber as vezes que nos sentimos entre a espada e a parede. E perceber que quando olhamos para um filho que traz peso ao nosso coração, por qualquer motivo, seja por um afastamento, ou seja por uma doença, ou seja pela partida, é importante nós olharmos e perceber que é escusado perguntar porquê. Porque há porquês que nunca vão ser respondidos até um dia. Um dia. Nós não sabemos tudo. Ai de nós. Ainda bem. Aquilo que eu estou a tentar passar para vocês é o seguinte. Hoje, lembrando-me lá de trás, quando aconselhei algumas pessoas com a idade de ser meus pais, e eu com muito pouca experiência de vida, ou quase nenhuma, eu agarrava-me a uma coisa. Sabe o que era? Era sempre ao amor. Agarrava-me às palavras de Jesus. Chorar com os que choram e rir. Alegrarmos no sucesso dos outros. E chorar com aqueles que perderam. Usar de misericórdia. Basta isso. Se nós formos por aqui, nós estamos a viver o que Jesus nos ensinou. E a passar também. Mas é importante a experiência. Não deite fora tudo aquilo que você já passou. Você pode dizer, mas aquilo que eu passei de negativo, que me trouxe dor, que me trouxe mágoa. Meu irmão, minha irmã, aguente-se. Perdoe-me. Mas é a palavra que eu tenho para si. Não estranhem a ardente prova que vem sobre vocês e sobre mim. Não vamos estranhar, disse Pedro. Porque serve de prova da nossa fé. A prova não é naquele sentido de que deixa cá ver se ele tem fé ou não. Não, a prova é mesmo no sentido de processo, de aperfeiçoamento. Não é que Deus nos traga problemas para nos aperfeiçoarmos. Não. Os problemas existem porque nós, homens, decidimos seguir-nos a nós próprios. Nós decidimos tornar-nos independentes,
fora de Deus, é uma estupidez. É uma estupidez. Para onde fugiremos nós de Deus? Então, que a experiência da vida aperfeiçoe o amor de Deus que está dentro de si. Respire fundo. Procure estar num sítio sossegado com Deus. Um sítio, seja ele onde for, e fale com Ele. Busque intimidade com Ele. E ponha nu o seu coração, porque na verdade Ele está. Abra o seu coração para Deus. Chora, clama, grite, fique em silêncio, conforme você quiser. Mas deixe Deus mover o seu coração e sarar as suas feridas. E quando você for usado por Deus para dar uma palavra ou para fazer alguma coisa, você sabe o que está a falar. Assim como o profeta, que não teve a vida fácil, em nada, à semelhança de outros profetas perseguidos, mortos, torturados. Mas os profetas também precisavam de ver, de perceber, espiritualmente discernir. Não é apenas estes profetas que eu estou a falar, homens e mulheres de Deus, não é basófia, mas é algo que vem do coração de Deus para o seu próprio coração. Que o amor de Deus cresça no seu coração. Quanto mais amor, mais discernimento. Quanto mais você amar, não pense que é otário. Não. Pelo contrário, se não fosse o amor de Deus nos nossos corações, nós cometeríamos loucuras essas que ninguém escaparia. É o amor de Deus em nós. É o amor de Deus que ainda nos trava. Porque o amor, só o amor, nos salva até de nós mesmos. Sem este amor, somos um cavalo à solta, sem qualquer freio, uma consciência completamente endurecida. Um grande abraço a todos. Se gostou, partilhe, ponha um gosto, subscreva e vamos crescendo no caminho. Um grande abraço.